Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso grande abraço e o desejo de um excelente início de final de semana para você. Aliás, hoje já é sexta-feira, né? Hoje já é dia 8 de agosto de 2025, né? Neste domingo, agora dia 10, será dia dos pais. Então o ano está passando voando, né? E você está sempre com a gente, então por isso eu agradeço por você estar aí acompanhando a gente nos nossos perfis lá no Facebook. Lá no Facebook o importante é você seguir a nossa página do Cubo Notícias para receber as principais informações direto aí no seu celular, tablet, notebook, computador, enfim, por onde você estiver nos acompanhando. Temos também o nosso Instagram, Rede X, o antigo Twitter. Temos também o nosso canal do YouTube, com mais de 14 mil inscritos, né? A nossa página lá no Facebook com mais de 31 mil. E o que mais? E o nosso site, o principal de tudo é o nosso site, sempre recebendo também muitos acessos, uma média mensal de 500 mil, 600 mil pessoas que nos acompanham por nossas redes todos os meses. A cada 30 dias a média é essa. Às vezes ultrapassa bastante, já tivemos aí meses que chegamos a 9 milhões de pessoas nos acompanhando pelo Cubo Notícias e nossas redes. Agradeço a todos. Bom, hoje então, sexta-feira, agora não está tão frio ainda, né? E a gente vai saber como que vai ficar o clima e a temperatura para os próximos dias. Será que o final de semana vai ser de frio? Será que teremos essa temperatura mais agradável? Você vai ficar sabendo agora pela previsão do tempo. Pois bem, gente, aproveite essa tarde, né, de sexta-feira, porque a partir de hoje à noite já vai começar a esfriar. Teremos uma virada na temperatura nos próximos dias com a chegada de mais uma frente fria, conforme você vê aí na tela. Pois é, essa é a previsão para os próximos dias. Temos a previsão de hoje, sexta-feira, né, com máxima de 24 e mínima de 12 graus. Possibilidade de chuva até o final dessa manhã. Ainda não choveu, mas está um tempo bastante nublado e a gente vê possibilidade de chuva para a parte da noite também. Amanhã, sábado, dia 9 de agosto, teremos aí aberturas de sol muito breves na parte da manhã e possibilidade de chuva também já no final da manhã, tendo uma tendência de ter mais chuva, principalmente no período da tarde. E já esfria bastante neste sábado, que amanhece com mínima de 8 graus e a máxima não passa dos 18. Teremos abertura de sol aí, totalizando 4 horas de sol de exposição solar. À noite também teremos tempo aí com muitas nuvens. No domingo, esfria mais ainda domingão. Pois é, o dia amanhece ensolarado, mas com muitas nuvens e possibilidade de períodos nublados. No período da noite também, noite com um tempo bastante fechado, mas sem possibilidade de chuva no domingo. Porém, o frio já começa logo ao amanhecer, domingão começa com 5 graus, a máxima 18. Vai fazer frio também na segunda-feira. Também teremos um tempo predominantemente, né, tomado de nuvens. O amanhecer será assim com bastante nuvens. O sol dá as caras ali no meio da manhã até o meio da tarde. Mas mesmo assim teremos bastante frio. A exposição solar, a exposição de sol durante a segunda-feira não passa de 6 horas, tempo total aí aparecendo o sol pra gente, tempo aberto, né? À noite também, segunda-feira, com tempo fechado, muitas nuvens.
E a temperatura, segunda-feira, começa com 6 graus de mínima, máxima de 19. Terça-feira, terça-feira amanhece gelada também. Terça-feira com o sol aparecendo, também temos possibilidade logo ao amanhecer de nevoeiro, então muito cuidado, logo ao amanhecer possibilidade forte de nevoeiro na terça-feira. Teremos o sol aparecendo, mas também com muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura máxima na terça é de 21 graus, mas o dia começa com 5. Quarta-feira também teremos frio. Também teremos possibilidade de nevoeiro ao amanhecer na quarta-feira. E o sol também aparece. Teremos até uma tendência de ter um dia mais ensolarado na quarta-feira, mas ainda assim com formação de nuvens. Quarta-feira começa gelada com 6 graus, temperatura máxima sobe um pouco, vai para 24 graus no meio do dia. E a quinta-feira de tempo ensolarado. Teremos uma quinta-feira ensolarada, tempo aberto, céu limpinho, limpinho, mas mesmo assim, sensação de frio. A quinta-feira também terá uma noite de tempo aberto, céu sem nuvens. Chuva não vem na quinta também não, tá? Então teremos temperatura mínima de 9 graus, a máxima não vai passar dos 19. Então essa é a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também toda a região, já que essa frente fria pega toda a região sul do Brasil, toda a região sudeste praticamente e até parte da região centro-oeste. Bom, gente, vamos agora com as notícias do interior de São Paulo. 9 pessoas presas por roubalheira de dinheiro público. Enquanto corrupção não se tornar crime hediondo e essa galera que pratica corrupção, que rouba dinheiro de INSS, da educação, da saúde, da infraestrutura do nosso país, enquanto essa galera não apodrecer na cadeia, a coisa não vai parar e ninguém muda as leis. Estão querendo mudar agora para suavizar. Agora estão querendo mudar as leis, estão até fazendo protesto na Câmara para suavizar os processos que correm em cima de deputados e senadores acusados de corrupção e também outras práticas ilegais. Né? Então, a corrupção no Brasil tem carta branca para acontecer e se vier penalidade, a pena é muito leve. 9 elementos presos, todos diretores de um hospital psiquiátrico que foram presos em Catanduva ontem à tarde durante uma operação para identificar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a gestão de uma organização social da saúde da cidade. Membros da OS ligados à diretoria do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi. Nossa, o nome é muito bonito, hein? Homenageando o líder hinduísta Mahatma Gandhi, mas só que a roubalheira correndo por tudo que era lado, né? Então, lá do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, foram presos 9 pessoas ligadas à diretoria. A operação é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Conforme divulgado pelo GAECO, a investigação apontou que houve desvios milionários. Aliás, não, vamos consertar esse texto aqui. Bilionários de recursos públicos, com valores transacionados que ultrapassam 1,6 bilhão de reais. Durante a operação denominada Duas Caras, a Justiça expediu mais de 100 mandados, entre eles 12 de prisão temporária e outros por afastamento da OS. Busca e apreensão e também disponibilidade de bens. Em 2 endereços em Catanduva, os alvos não foram encontrados. Em outro, a prisão não foi efetuada por questões de saúde. Tadinho, tá doente, não vai preso, né?
tem que dar os direitos humanos. Agora a direita brasileira, né, tá falando bastante em direitos humanos, né? É que direitos humanos para crime de colarinho branco pode, né? Tá liberado. Diante disso, no total, 9 pessoas foram presas. Os mandatos foram cumpridos em Catandu, Varujá, Carapicuíba, Piracicaba, Viradouro e Bauru. E teve prisões também em outros estados. Rio de Janeiro, Maricá, também no Rio de Janeiro, Alfredo Chaves, no Espírito Santo, Palhoça, em Santa Catarina, Ipoá, também em Santa Catarina, Mafra e São José, também em Santa Catarina, esses dois últimos. O grupo criminoso eles firmavam contratos de gestão junto a esses municípios. Eles faziam contratos de gestão com todas as cidades que a gente listou agora. A partir da gestão das unidades básicas de saúde, das UBSs, contratava empresas terceirizadas que eram de propriedade dos próprios integrantes do grupo. Então essas empresas emitiam notas fiscais frias e superfaturadas. O G1 teve contato aí com a FVS, empresa de administração e gestão judicial, que informou que assumiu a administração da Associação Mahatma Gandhi e da Organização Social de Saúde Mahatma Gandhi por determinação judicial devido ao afastamento da antiga diretoria para apuração de possíveis irregularidades. O objetivo da intervenção é regularizar a situação da entidade e também colaborar com as investigações. A investigação apontou também que a gestão da OS selecionou alguns agentes do grupo criminoso para expandir seus contratos nos demais estados. Então é um crime que tem raiz aqui no interior de São Paulo, mas se ramifica para outros estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina. Esse núcleo de expansão constitui uma empresa que funcionava com um departamento extrajudicial da entidade, fazendo contabilidade paralela, lavagem de dinheiro e pagamentos indevidos para fundos que a gente sabe que é para conta de algum vagabundo ladrão. Em entrevista coletiva, o promotor do GAECO, o Dr. João Paulo Gabriel de Souza, ele explicou que entre os funcionários contratados pelas terceirizadas para participar do esquema criminoso foram identificadas duas frentes de atuação. Nós identificamos duas frentes. Uma primeira relacionada a prestadores de serviço, por exemplo, equipes que faziam treinamentos dos médicos, dos enfermeiros, fazendo cursos de primeiros socorros, e também empresas que forneciam bens e produtos. Há uma outra linha de investigação, identificando um superfaturamento na folha do pagamento, é a famosa rachadinha, onde tem inclusive deputado que fazia rachadinha que hoje fugiu para os Estados Unidos, né? Esses são os exemplos que nós temos no nosso país, né? Então, como os políticos dão esse exemplo, né, as outras pessoas se acham no direito de fazer. Teve gente que fazia rachadinha e fugiu para os Estados Unidos e agora está fazendo, né, campanha contra o país, ele e o irmão dele, mas enfim, né, é outro assunto, né? Bom, conforme o promotor, a gestão fraudulenta da OS acarretou reflexos negativos, inclusive com registro de mortes em unidades administradas pelo grupo suspeito, além de ações trabalhistas. Ou seja, gente morreu por causa desses vagabundos corruptos que pegaram aí, embolsaram aí praticamente 1,6 bilhão de reais em recursos públicos que eles recebiam, falando que era para prática de serviços e contratações de empresas, além de pagamentos de pessoal, mas que na verdade estava tudo constado aí em notas frias. Os serviços não existiam, ou eram superfaturados, ou não eram realizados, e o dinheiro ia para a conta pessoal desses vagabundos pilantras que tinham que morrer na cadeia. Bom, vamos mudar de assunto. Um homem de 61 anos já tinha idade para ter vergonha na cara, né? Não, nada a ver, irmão. 61 anos, foi preso em flagrante por furtar R$ 1.600 em produtos de um mercado na Vila Ginasial, em Boituva. Isso foi anteontem à tarde. O suspeito levou mercadorias como barras de chocolate, você está vendo aí a quantidade de barras de chocolate,
leite em pó, leite condensado, iogurte, mel, pacotes de salgado, mexerica e até rolos de toalha de papel. Era papel higiênico, será? Não, toalha de papel. Ele tinha que pegar papel higiênico, porque depois de comer tanto doce, tanto chocolate, ia ter uma caganeira desgraçada, né? Tinha que levar papel higiênico. Mas levou toalha de papel. Vai ver que o fiofó dele é mais, né, sensível, então precisa da toalha de papel. Segundo a Guarda Civil Municipal, o vigilante do comércio percebeu a ação do homem e conseguiu recuperar os produtos enquanto o suspeito tentava fugir. Ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde ficou preso. A GCM informou que uma equipe estava estacionada em um ponto na região central do município quando outra agente da Vila Ginasial solicitou apoio. A guarda tentava algemar o suspeito que teria furtado o mercado e fugido. Conforme a GCM lá de Boituva, o homem tentou resistir à prisão e, por isso, foi necessário o uso da força e de algemas para contê-lo. Ele foi identificado, encaminhado à unidade de pronto atendimento, a UPA, e depois levado à delegacia de Boituva, onde permaneceu preso por furto. Só um detalhe, viu, gente? Esse veiaco aí de 61 anos, eu não estou chamando ele de veiaco por causa da idade. 61 hoje é considerado uma pessoa jovem com a longevidade de vida que a gente está tendo, né? Graças a Deus, a expectativa de vida das pessoas está subindo cada vez mais. Mas eu estou falando veiaco de malandro, no sentido malandro mesmo. Esse malandro aí de 61 anos, ele já tem diversas passagens por furto. E roubo também, diversas passagens. Diversas. Quando chegou na delegacia, foi questionado pelo delegado: o que você ia fazer com esse chocolate? Você ia comer tudo? Sabe o que ele respondeu para o delegado? Ele falou: não, doutor, tudo não, porque eu tenho diabetes. Olha que cara de pau, né? Agora, a cara de pau é porque ele sabe que vai ficar pouco tempo na cadeia, vai ser solto em breve e logo voltará a praticar esses crimes de furto. Bom, gente, um grave acidente aconteceu na rodovia do Açúcar, em Piracicaba. E 2 pessoas morreram nesse acidente, envolvendo 2 carros, perto do anel viário ali da rodovia do Açúcar, a SP-308. Foi no início da manhã de ontem. As informações são da concessionária responsável pelo trecho. Um homem de 48 anos morreu no local. A outra vítima, de 75, até chegou a ser socorrido em estado grave, foi levado para a Santa Casa de Piracicaba, mas não resistiu. Os veículos bateram de frente e ficaram completamente destruídos. Houve congestionamento no trecho. Agora as circunstâncias do acidente serão investigadas e 3 equipes do resgate do Corpo de Bombeiros trabalharam no socorro às vítimas. O trecho ficou bloqueado para atendimento da ocorrência, mas foi liberado por volta das 6h45. Né? Foi abatida entre um Ford Ka e um Honda Fit, que ocorreu por volta das 6h20 da manhã, na altura do quilômetro 162, ali perto do entroncamento com a rodovia Luiz de Queiroz. Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, o motorista do Ford Ka foi quem perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central e atingiu o Honda Fit, que estava no sentido contrário da pista. É aquele negócio, você dirigindo em rodovia, em qualquer lugar, muitas vezes você acaba sendo atingido por alguém sem ter a menor culpa. O motorista do Ford Ka morreu no local. O trânsito foi desviado pela rodovia Luiz de Queiroz e no fim da manhã a pista já estava completamente liberada. Bom, gente, mais um acidente. Esse aconteceu dentro da cidade, em Marília. Um motociclista teve a amputação do braço. Ele perdeu o braço na manhã de quarta-feira ao bater contra um poste durante uma ultrapassagem na zona leste de Marília. Devia estar naquela velocidade, né? Não seria possível ter se machucado tanto se estivesse andando devagar. Foi fazer uma ultrapassagem e bateu num poste. De acordo com as informações,
da Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, a Endurbe, o acidente aconteceu na Avenida Vicente Ferreira, quando ao realizar uma ultrapassagem, o motociclista bateu em um poste. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levado em estado grave para o Hospital das Clínicas da cidade. Segundo as informações, o impacto da colisão foi tão forte, ou seja, ele estava correndo tanto, que resultou na amputação imediata do braço, ou seja, ele bateu no poste e teve o braço decepado. Então isso demonstra aí a imprudência, mais uma vez, de motoristas e motociclistas que se envolvem em graves acidentes. Aliás, a grande maioria, isso é pesquisa, já é verificado, que a grande maioria dos acidentes acontecem justamente por imprudência de uma das partes envolvidas no acidente, né? E outros acabam sendo vítimas do imprudente, como eu falei agora há pouco. O cara não tem nada a ver e é atingido por um motorista imprudente. Esse gaiato se deu mal. Gaiato exibido, achou que era o bonzão, achou que era o Chuck Norris e tomou no fiofó. Bem feito, 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 bem feito. Com o perdão da palavra, né? Mas tomou bonito. Na noite de domingo, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem no bairro Santa Mônica, em São Manuel, aqui na região de Botucatu. Foi feita uma denúncia apontando que esse Chuck Norris do interior paulista, esse Rambo da região aqui, né? Ele estava ostentando uma arma de fogo em redes sociais, estava mostrando um revólver. Aliás, um revólverzinho bem, né? Revólverzinho, bem bunda mole o revólver, né? Calibre 38, numeração raspada, enfim, é um trouxa, né? Durante o patrulhamento intensificado pela região, os policiais localizaram o suspeito num bar jogando sinuca. Eita, esse aí é... Né? Ele viu a viatura chegando e tentou cobrir o rosto. E aí, meu amigo, a polícia já pegou, né? Já pegou a letra, né? Fez a abordagem no cidadão. Com ele foram encontradas substâncias ilícitas, né? Questionado sobre a arma vista nas imagens divulgadas nas redes sociais, ele falou aonde estaria escondida, numa casa abandonada ali perto, e na residência a equipe localizou um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de 29 tijolos de maconha, 21 tabletes de substância conhecida como dry, munições, balança de precisão e itens utilizados para o embalo do material. Diante das evidências, ele foi conduzido ao plantão da cidade, onde foi autuado em flagrante, possivelmente por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Vamos ver quanto tempo fica na cadeia também, né? Que boa bisca não é. Então tinha que ficar bastante tempo lá. Bom, um caso ainda não esclarecido, uma morte ainda não esclarecida. Claro que todos os exames estão sendo feitos, as perícias técnicas, porque um motorista de caminhão, uma carreta bitrem, ele foi encontrado morto na madrugada de ontem, aqui na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 74 mais 800, na altura do município de Itu. De acordo com a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, o corpo foi localizado caído próximo à canaleta de água da rodovia. Equipes de resgate foram até o local, prestaram atendimento, mas infelizmente ele já estava morto. Ainda conforme a Artesp, a Polícia Militar Rodoviária informou que não seria realizada a perícia no local. O corpo foi removido pela funerária e o bitrem foi removido da pista até a base da corporação. Bom, não há informações se esse motorista apresentava alguma lesão, se ele apresentava algum sinal de violência, mas aqui, a gente que trabalha com jornalismo e faz cobertura de acidentes, a gente tem um certo conhecimento, uma certa carga já de coisas que a gente já viu. Se a Polícia Militar Rodoviária não realizou perícia no local, é porque não havia indícios de acidente nem de crime. Então, possivelmente, é lógico que ele foi levado para o IML, possivelmente
esse motorista de caminhão foi vítima de um mal súbito. Desceu do caminhão tentando procurar alguma ajuda ou tentar melhorar o mal-estar que ele estava sentindo. Possivelmente, aí ele caiu, veio a cair e faleceu no local. Pelo fato da polícia não ter requerido a perícia científica, é porque deve se tratar realmente de causas naturais. Bom, gente, vamos agora falar de uma coisa mais suave aqui da nossa região. Vamos falar de uma coisa mais tranquila aqui da nossa região. Na cidade de Torre de Pedra vai acontecer mais uma edição da Feira do Produtor Rural e Artesanal. É a 38ª edição dessa feira que reúne aí produtores, que reúne aí empreendedores da nossa região, que reúne produtos da culinária, hortaliças, artesanatos, enfim, tudo isso para você poder ter um ambiente gostoso, um ambiente familiar, alegre e onde você pode, inclusive, adquirir uma lembrança para o Dia dos Pais. Afinal de contas, essa feira que vai acontecer amanhã, sábado, das 9 às 3 da tarde, das 9 da manhã até as 3 da tarde, lá na Praça São Pedro, vai encher de alegria, sabores e tradição para animar o Dia dos Pais e toda a família. O Dia dos Pais é domingo agora. Então terá produtos fresquinhos, direto do campo, tem queijo, tem doce, tem quitutes caseiros, tem aquele doce de tacho, né? O sabor do interior são esses doces caseiros, barracas de bolo, doces artesanais, caldo de cana com pastel, e pastel recheado e frito na hora. Tem laços de cabelo, acessórios encantadores, artesanatos, flores, ervas e plantas medicinais. Então é um passeio leve, divertido, cheio de sabor, de aromas, para você aproveitar a véspera do Dia dos Pais com quem você ama. Local, Praça São Pedro, no centro de Torre de Pedra, Praça da Matriz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Então não deixe de prestigiar a 38ª Feira do Produtor Rural e Artesanal de Torre de Pedra. Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba? Pois bem, gente, esse assunto ainda está dando o que falar. Não sei se o prognóstico é de que haja alguma mudança nos próximos dias. Eu creio que não. Creio que não. Mas, enfim, né, as pessoas estão se manifestando, algumas estão tentando procurar seus direitos, e eu acho isso super válido. Acho que tem que fazer mesmo. De minha parte, eu fiz o que eu falei que eu ia fazer. Segunda-feira mesmo eu procurei a agência do Cicobi, fiz a transferência. Aliás, demora 15 dias para você fazer ali todo o procedimento burocrático, né? Porque é a portabilidade de conta, então demora um período, né? Porque tem que constar do sistema, a portabilidade e tal. Mas eu estou falando do fechamento da agência Santander. Então as pessoas estão fazendo, algumas estão fazendo isso que eu falei, encerrar suas aplicações, transferir, pedir portabilidade, porque na minha opinião, o que o Santander está fazendo com as pequenas cidades é dar um tapa na cara do cliente e chamá-lo de trouxa. Porque conquistou o cliente, está lá com a conta do cliente, né, está operando o dinheiro do cliente, mas não quer ter uma agência presencial, mesmo os bancos lucrando bilhões de reais todos os anos, graças ao correntista. Bilhões. O faturamento dos bancos é de bilhões. E o de Porangaba é um faturamento bom. Não vou falar que é de bilhões, né? Claro que não. Mas você pega folha de pagamento do pessoal da laranja. Pessoal que trabalha na colheita de laranja aí. Dia 10, você vai no Santander, final da tarde, tem aquela fila de pessoas fazendo uso do caixa eletrônico. Tem gente que está lá dentro e tem gente aguardando do lado de fora. Tem folha de pagamento
da prefeitura, tudo ali também. Tem uma grande quantidade de idosos e aposentados. Você entra na agência Santander, todo santo dia tem gente aguardando. Tem gente aguardando por atendimento presencial. Eles falam que não, que é muito pouco, quase nada. Então nem precisa praticamente mais da agência. É mentira! Eu não sei porque que os funcionários estão defendendo. Bom, é o trabalho do funcionário do banco tentar reter o cliente. Mas não se esforce muito não, você que é funcionário do Santander, viu? Que agora eles estão tirando as agências. Logo eles irão tirar vocês. Os senhores serão substituídos por computadores, já estão sendo. Estão ficando os funcionários de gerência. Alguns estão indo para outras cidades onde tem agências, mas outros, está diminuindo a agência, vai diminuir o número de funcionário. Quanto mais digitalizar, menos funcionário vai ter. Então, quando o cliente falar que quer fazer a portabilidade da conta, pessoal, atenda à última vontade do cliente. Demonstre essa empatia e este último sinal de respeito com o cliente que vocês tiveram por anos. Não fiquem insistindo, não, porque vocês vão rodar. Essa empresa espanhola Santander está fechando em todo o Brasil praticamente. E está demitindo demais, porque o Banco Central não regulamenta. Não, se a agência tem cliente na cidade, ela tem que ter um ponto de atendimento fixo ou pelo menos um caixa eletrônico na cidade. O Banco Central não regulamenta nada, está deixando correr solto. Principalmente empresa de fora, Santander da Espanha. Bom, os gringos fazem o que quer com o Brasil, né? Desculpa falar, caga e senta em cima, né? Estados Unidos pinta e borda com o Brasil, empresas que vêm de fora pintam e bordam com o Brasil, ninguém regulamenta nada. Ah, mas a gente quer ter o cliente. Não, o Banco Central, vocês querem ter o cliente, então vocês vão ter que ter um ponto de atendimento para o cliente. Um ponto fixo. Mas ninguém faz absolutamente nada. Bom, as pessoas estão reagindo. Quarta-feira de manhã, colocando as imagens aí para você ver, moradores aqui de Porangaba demonstraram a sua insatisfação com o anunciado encerramento das atividades do Santander. A fachada do prédio, localizado na rua 4 de junho, amanheceu cheia de cartazes com os dizeres: somos contra o fechamento dessa agência. O protesto silencioso e também pacífico, como todo protesto deve ser pacífico, porque depredação é crime. E quem comete depredação tem que ir para a cadeia. Independente se é prédio público ou se é prédio de empresa. Quem faz depredação, vandalismo, tem que mofar na cadeia, sim senhor. Protesto, a Constituição garante o direito do brasileiro de protestar de maneira ordeira e pacífica. E é o que foi feito. Um protesto pacífico, silencioso, mas ao mesmo tempo gritante, porque esses vários cartazes ficaram aí várias horas na fachada do Santander, né, e foi organizado por clientes e usuários da unidade que consideram o fechamento uma decisão arbitrária e prejudicial para a população, principalmente para a nossa cidade, que tem muitos idosos, né, que não sabem operar sistema, tem muitos que não sabem nem operar o caixa eletrônico, pequenos empresários, moradores que dependem do atendimento presencial. Então a principal crítica é que, além de encerrar o funcionamento da agência, nem mesmo caixas eletrônicos permanecerão disponíveis no local após o fechamento previsto para o dia 1º de setembro. O Bradesco ainda foi mais ponderado, né? Retirou a agência, mas ficou pelo menos ali uns 3 anos com o caixa eletrônico. Depois tirou o caixa eletrônico, né? Mas o Santander não. Eles viram lá que o Bradesco pintou e bordou com a população de Porangaba e falaram: não, eles que se virem, procurem outro lugar para sacar dinheiro. E a gente só tem um caixa eletrônico de multiagências que fica ali no Libardi. Imagine quantas pessoas vão depender. Você acha que vai atender a demanda? Não vai. O município só tem esse caixa eletrônico, 24 horas. Não é só o fim de um banco, é o fim de um serviço essencial. Muitos ainda preferem ou precisam fazer saque em dinheiro,
pagar contas presencialmente, tirar dúvidas com o atendente. É isso que está sendo tirado da gente sem nenhuma alternativa viável, comentou o morador que participou do protesto. A medida faz parte de um processo de reestruturação nacional promovido pelo Santander, que vem fechando unidades em cidades de pequeno porte. Recentemente, Porangaba também perdeu a agência do Bradesco, que aumentou ainda mais a dependência de correspondência bancária, né, de pequenos comerciantes que fazem o trabalho de correspondente bancário, casas lotéricas e estabelecimentos comerciais para a realização de serviços financeiros básicos. Com o fechamento da agência, os correntistas terão que buscar atendimento em municípios vizinhos. Inclusive o cartaz indica, o cartaz que está lá na porta deles, indica que se procura a cidade de Bofete. Então lá em Bofete eles vão manter a agência, né? Bofete está passando na frente de Porangaba, aí complica, né? Vai dizer que eles têm mais correntistas lá do que Porangaba? Não sei também, pode ser, ou que esteja mais ou menos igual. Enfim, mas logo logo eles tiram de Bofete também, tá? A recomendação é que você resolva pendências que precisa de atendimento presencial quanto antes, porque o Santander vai encerrar as suas atividades no dia 1º de setembro. Não há informação de que voltem atrás, eu creio que não. A preocupação é sobre o futuro dos serviços bancários na cidade e o impacto direto na vida da população. Então, priorizar quem tem banco na cidade. Por enquanto, o Sicoob. A gente está sabendo que vai chegar para Porangaba, vou dar essa informação talvez em primeira mão para muitas pessoas. Há uma informação de que está em andamento uma chegada do Sicredi para Porangaba. Onde vai ser a gente não sabe, né? Existe inclusive debates de que vai ser ali próximo da Estevão, ali na rua Estevão Maia, na subida próxima da delegacia. Dizem, não sei se é verdade. Outros dizem que será no prédio do Santander. Então, está em andamento, segundo informações que nós recebemos, a chegada do Sicredi, que também é uma cooperativa de crédito que presta serviço bancário com todos os serviços que o Santander tem, com todos os serviços que o Sicoob tem, enfim, mas vai estar atendendo presencialmente aqui em Porangaba. Então, eu penso da seguinte maneira: prioriza a população de Porangaba, dá atenção à população de Porangaba, está prestando serviço para a população de Porangaba, tem gente ali dedicada para a população de Porangaba, beleza, vamos continuar prestigiando. Ah não, vou embora, se virem aí com o seu celular, quer pagar a conta, paga com o celular, e se der problema, porque vive dando problema aquele ID, a identificação do aparelho, você precisa estar sempre habilitando o ID do celular, vive dando problema o sistema do Santander. Está sempre dando problema. Aí você precisa ir lá, e tem vezes que você vai lá fazer a habilitação no caixa e não faz, dá erro de aparelho, dá erro de conta, dá erro não sei do que, aí você precisa entrar para fazer a validação do ID no sistema com o funcionário ali. Já passei por isso mês passado. Aliás, mês retrasado. Então vai priorizar a população de Porangaba, beleza. Não vai, tira o dinheiro deles, não deixa eles ficarem brincando com seu dinheiro não. Agora, se para você tá tudo certo, não, eu faço tudo pelo celular, por Pix, no cartão, deixa lá. Tá bom, Cordeirinho, vai lá. Aceita tudo que os outros impõem a você. Vai lá. Olha que absurdo. Bom, a gente não sabe se o animal desapareceu ou se foi furtado, mas a realidade é que um cavalo que pertence a uma criança autista desapareceu nessa semana em Porangaba. E a família está mobilizada e buscando informações que levem ao paradeiro do animal, que é utilizado como parte do tratamento terapêutico do garotinho. Inclusive o cavalo pertence ao menino, né? A gente vê as imagens aí do garotinho junto com o animal. É um animal de estimação dele. Segundo os relatos dos responsáveis, o animal de pelagem marrom com o dorso manchado de branco sumiu de um pasto localizado próximo ao Linhão, perto do condomínio Vida Nova, aqui em Porangaba, ali na estrada indo para Conchas, né? A cerca do local foi encontrada estourada. Vimos a cerca estourada e aí nós descemos no pasto e ele já não estava mais lá, contou um familiar. A preocupação da família é ainda maior pelo vínculo afetivo da criança. É um vínculo emocional que é, inclusive,
maior, porque a criança tem afetividade em decorrência do autismo, é uma criança com autismo, então tem papel fundamental no desenvolvimento e bem-estar do menino. Então quem tiver informações sobre esse cavalo que você está vendo aí na tela, entre em contato pelo telefone 15 9913 3215 99113 3215. A colaboração da comunidade pode ser essencial para reunir novamente o cavalo e a criança. É uma criança com autismo, gente. E esse cavalo serve, inclusive, para tratamento da criança. Bom, gente. Um homem de 41 anos que era procurado pela polícia foi preso aqui em Porangaba. Ele era procurado, aliás, pela justiça. Foi capturado pela PM terça-feira à tarde. A prisão aconteceu por volta das 12 horas e 58 minutos na Avenida Cristino Manuel de Miranda, após denúncias de funcionários da Casa do Cidadão, onde o indivíduo havia comparecido momentos antes para solicitar serviços de documentação. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito deixou o local antes da chegada da polícia, sendo visto embarcando num veículo Ford Escort branco. Com o apoio do setor de monitoramento do município, que conta agora com câmeras inteligentes e de identificação de placa, mais uma vez, já estou contando aqui, a segunda vez em que esse sistema colabora com a polícia. Os policiais tiveram as imagens e a placa do carro. Durante o patrulhamento, o carro foi localizado estacionado nas imediações e o homem foi encontrado nas proximidades. A polícia abordou, consultou o sistema policial, o sistema do Copom, e foi confirmado que havia um mandado de prisão a seu desfavor. Ele foi conduzido ao pronto-socorro municipal para exame de corpo e delito e apresentado à delegacia de polícia, onde permaneceu preso à disposição da justiça. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança e da equipe e também do próprio detido. O mandado de prisão é decorrente de um processo relacionado ao não pagamento de pensão. Não pagar pensão é uma das poucas coisas que dá prisão aqui no Brasil, né? Bom, gente, olha só as imagens que nós recebemos, imagens de câmera de monitoramento que mostram o momento do acidente que aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 4 de agosto, na rua Vereador João Batista Mendes, na região central de Porangaba. A gente está vendo aí o veículo Fiat Uno passando em altíssima velocidade, sentido Jardim Bela Vista Centro, perdendo o controle da direção, saindo da pista e invadindo um terreno e depois batendo violentamente contra o muro da residência. De acordo com os vizinhos ali, o acidente só foi percebido ao amanhecer, quando o carro danificado foi avistado no local. Aí eles chamaram o serviço de emergência, que encontraram o motorista dentro do veículo com ferimentos. Ele foi encaminhado ao pronto atendimento. Apesar do impacto, não houve danos estruturais à casa atingida. A gente recebeu só as informações, a gente não sabe como ele está agora, o estado de saúde atual do motorista. Mas a gente recebeu informações de que após o acidente ele foi levado ao PA de Porangaba. Lá ele foi entubado e levado em estado grave para a Unesp, para o HC do Hospital das Clínicas. Bom, gente, vamos com um convite para você, porque domingo de manhã, né, tem futebol em Porangaba. Vai começar aqui na nossa cidade o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, lá no Estádio Municipal Agostinho Angelini. Então, você que gosta de futebol de campo, você que quer assistir presencialmente um futebol de campo, apesar de ter possibilidade de ser uma manhã com frio, amanhã de domingo de Dia dos Pais, você pode curtir ao lado do seu pai lá no ginásio, no estádio municipal, lá no campo municipal. Então chame o seu pai, vá junto com ele, porque tem 2 jogos a partir das 8h15 da manhã no Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Vamos colocar aí o vídeo, né, de divulgação que nós recebemos da Prefeitura de Porangaba, mostrando quais serão os jogos disputados na manhã deste domingo, na abertura do Campeonato
Municipal de Futebol. Vamos lá. Entre os maiores. Dos últimos anos. Faz esse povo soltar o grito. Quem é o melhor? Eu quero gritar. Uou! Maravilha, tá aí um programa para você curtir com o seu pai na manhã de domingo, dia 10, dia dos pais. E, falando em esporte, vamos destacar aqui mais uma excelente notícia para o esporte de Porangaba. Né? Mais uma notícia que vem do Jiu-Jitsu de Porangaba. Agora é a equipe Miquinho Team, que se destacou mais uma vez em uma competição. A competição de domingo, dia 3, domingo passado, foi lá na cidade de Anhembi. Foi o campeonato Anhembi Jiu-Jitsu Open 2025. A equipe Miquinho Jiu-Jitsu de Porangaba foi campeã por equipe. E foi campeã no geral. A equipe Miquinho Jiu-Jitsu de Porangaba campeã por equipe no quadro geral. Vamos conferir aí os atletas que participaram. Teve o José Ribamar, que foi campeão de categoria. Foi campeão na categoria sem kimono. E foi terceiro colocado absoluto. Foi terceiro colocado no geral. Teve também o João Rosa, que foi campeão de categoria e também campeão na categoria absoluta, ou melhor, no geral também, né? João Rosa, campeão de categoria e campeão no absoluto. O Anderson Romão, né? O professor Anderson Romão, também foi campeão de categoria e também campeão no Di, né? Na categoria sem kimono. O Christopher Yuri foi campeão de categoria. A Evelyn Camargo, campeã de categoria também. Lívia Melo, campeã de categoria. A Luísa Melo, campeã de categoria. O Messias Samuel, campeão também de categoria. Lucas Diego, campeão de categoria. Teve a Jennifer Facchinetti, foi vice-campeã de categoria. O Pedro Galé, vice-campeão de categoria. E a Maria Sofia foi a terceira colocada de categoria. Todos esses resultados, todas essas pontuações positivas, fizeram com que a equipe Jiu-Jitsu Miquinho Team fosse a que mais pontuasse no quadro geral. Então, por isso, a equipe Miquinho foi a campeã deste campeonato, o campeonato Anhembi Jiu-Jitsu Open 2025. A equipe Miquinho Jiu-Jitsu de Porangaba agradece a todos os pais, todos os familiares que estiveram presentes, todos os convidados. Também agradece a Academia Bela Fitness, a Prefeitura de Porangaba e a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer por todo o apoio e parceria. Parabéns, portanto, mais uma vez à equipe Miquinho Jiu-Jitsu de Porangaba, a todos os atletas do Jiu-Jitsu de Porangaba, de todas as academias, né, de todos os times de jiu-jitsu aqui de Porangaba, que sempre que competem trazem excelentes resultados para o nosso município, colocando a cidade de Porangaba como uma referência de atletas dentro do jiu-jitsu, uma referência de lutadores de jiu-jitsu na nossa região. Parabéns a eles mais uma vez. Bom, gente, é isso. Nós vamos finalizando a edição de hoje do nosso Jornal ACN. Eu agradeço você pelo seu carinho, pela sua audiência aqui pelas nossas redes sociais e também pelo nosso site. Um excelente final de semana, um excelente Dia dos Pais para todos os pais. Um forte abraço e até a próxima.